livro, ele foi pensado a partir de um encontro bem inusitado. A Liana tinha acabado de lançar o Sede de Me Beber Inteira, pela Planeta, e eu tinha lançado o Psicanálise de Boteco. E aí a gente se reuniu e começamos a falar um pouco dos nossos dois temas. Eu de psicanálise e a Liana de amor, de poesia, de literatura, de arte. E de repente ali a moça que estava conduzindo a live falou assim, nossa, daria um belo livro vocês escreverem sobre poesia e amor. Que tal a ideia, poemas de amor no divã, o diálogo entre uma poeta e um psicanalista? Então, a partir dessa ideia, a gente começou a pensar em algumas premissas e a Liana, né, talento dela de poeta, sentou e escreveu 40 dias, poemas brilhantes. E ela me mandou e me fez pensar, né? Falei, e agora, como que eu vou responder esses poemas? Como que eu vou fazer uma interlocução com esse material? E a gente teve uma ideia de criar um enredo. Ali criou uma personagem, que é a Cecília, que é quem escreveu os poemas. E ela fala das dores dela, do sofrimento da separação, da paixão, de todo o envolvimento que ela teve ao longo da vida com amores, desamores. E ela vai para a análise, entregando as suas intimidades por meio da poesia. E eu sou a analista que faz a análise da Cecília de uma forma leve, explicando para o leitor alguns conceitos da psicanálise, tentando fazer uma interlocução com esse sofrimento da Cecília, mas de uma forma, como eu disse, lúdica, né? Poética. E tem uma coisa interessante também nesse encontro, que tem a ver com a editora e com a dinâmica da editora, porque o Sede de Me Beber Inteira, que é o livro de poemas que eu lancei pela Planeta, eu cheguei na casa meio fazendo já as parcerias com o selo Paidós, que é o selo que publica o Alê, que publica o Alexandre Coimbra Amaral, que publica a Ana Su. Então foram parcerias muito espontâneas e muito, não sei, meio de rede social, da gente começar a conversar. E tem uma coisa nos meus poemas que sempre acontece, dos psicanalistas virem e falarem, nossa, isso aqui é muito psicanalítico. Nossa, mas isso aqui... Então eu sempre acabei tendo esse contato. Então, o fato da gente compartilhar também a editora fez com que parecesse uma possibilidade muito interessante para o lançamento do livro de poemas, a gente ter essa visão psicanalítica, já daí de forma mais determinada, assim, porque acaba tendo a visão psicanalítica a partir dos meus poemas, mesmo que eu não queira, aparece. Sim. Mas a gente pensou em direcionar para esse livro, que inclusive é pelo selo Paidós, né, que é o selo que publica a Psicanálise na Planeta. Perfeito. É bem esse lugar da intersecção mesmo, né, Ale? Perfeito, sim. Então eu comecei a puxar a escrita desse livro partindo da minha experiência com a poesia, com a literatura. Então eu escrevo uma narrativa pessoal do meu encontro com a literatura. A literatura sempre ocupou um lugar para mim de refúgio, né? Eu acho que enquanto a gente está ali na escola, tendo conflitos, sofrendo com diversas questões, se corre para o livro, né? Então a minha relação com a literatura ela é muito visceral, desde criança. Embora eu não cresci no meio intelectual, né? Meus pais não têm instrução assim. Minha mãe tinha livros em casa, tem livros em casa, mas muito simples, né? Os clássicos mesmo. E meu pai é um caminhoneiro, só tem até a 4ª série, não é letrado, né? Não é das letras. Então eu comecei a ter um gosto pela literatura porque ela ocupava um lugar para mim de refúgio. E eu narro isso no primeiro capítulo do livro, até chegar na Cecília, né? Eu justifico porque é tão rico o diálogo, esse encontro entre a psicanálise e a poesia. E aí aparece uma paciente para mim que só quer fazer análise via poesia. E eu analiso aquilo último, não é mesmo? A Cecília, que é a autora dos poemas, ela não foi construída para depois escrever os poemas. Os poemas construíram a Cecília. Foi um fluxo a construção dos poemas é bem fruto de um fluxo de pensamento, tem uma dinâmica da escrita com o inconsciente, de uma escrita veloz, de uma escrita livre, isso está muito presente. Isso que o Ale falou de eu ter escrito rápido, de fato eu escrevi muito rápido e eu acho que é meio da premissa mesmo do tema, da paixão, que é tudo para ontem. Então eu usei um pouco esse corpo de poeta para dar também conta dessa velocidade da paixão. Só que
conforme eu ia escrevendo, eu sentia que algumas coisas ali, porque a gente tinha esse recorte, a gente queria falar sobre o amor, sobre o viés do amor romântico, porque o amor é né, poemas de amor. Você pode ter poemas de amor para filho, poemas de amor para mãe, assim, o amor é maior que o amor romântico, mas a gente queria esse recorte. Então eu percebi que algumas coisas ali que seriam interessantes da gente abordar nessa premissa do livro, não seriam coisas que necessariamente partiriam de mim, ou se eu não delimitasse de alguma forma essa outra personagem, essa outra persona, eu ia acabar me confundindo um pouco nas coisas que eu falaria ou não falaria, a verdade não é. Então, olhando para aquele conjunto de poemas, eu acabei achando a essência da Cecília e depois foi dar contorno, foi inventar história, que no fim é isso que a gente faz, né? E tem um dado importante também, que é que eu sou atriz. Então, o fato de eu ser atriz me facilita muito nessas horas, porque pegar toda essa dramaturgia e fazer uma construção de personagem é algo do ofício mesmo da atriz. Então, juntei essa habilidade para dar conta da criação da Cecília. Eu acho que a ciência e a arte, elas estabelecem um diálogo muito promissor e muito rico, né? Eu confesso que eu tenho uma afinidade muito grande com a escrita da Li, como ela falou, a escrita dela é muito psicanalítica. Eu usava alguns poemas do Sede no final das minhas aulas, então eu terminava a aula, lia um poema para os alunos, eles ficavam super impactados porque são poemas muito viscerais que falam da existência humana e eu amo literatura, né? Eu acho que desde os primórdios a psicanálise dialoga muito bem com a literatura, com a poesia e com a arte. Freud tem textos belíssimos, articulando, né, a psicanálise com obras de arte, com Moisés de Michelangelo, com Leonardo da Vinci. O próprio Poeta e o Fantasiar, que é um texto do Freud lindo, que ele fala do processo criativo e do brincar infantil. Então eu acho que esse diálogo ele é muito promissor, né? Ele tem uma série de benefícios para fazer a gente pensar. Eu nunca tinha feito isso antes, a não ser comentar alguns filmes, né, alguns livros de forma geral, mas fazer uma interlocução direta com uma paciente poeta é a primeira vez. E foi muito rico, muito surpreendente, foi desafiador para mim, porque eu não estava acostumado a me colocar nesse lugar, mas imaginem só uma análise, um tratamento psicanalítico acontecer pela via da poesia. Isso é muito rico, gente, então foi muito legal fazer e eu nunca tinha feito. Eu acho que uma das curiosidades centrais da escrita desse livro foi justamente, acho que atrelado à pergunta anterior, a minha dificuldade de fazer essa interlocução com a arte, né? Assim, de que forma eu poderia fazer uma interpretação da minha paciente sem expor o meu trabalho, né? A ética do sigilo analítico, de uma forma mais neutra e mais ampla para o grande público. Então tinha duas preocupações, em manter a minha neutralidade e meu lugar ético, psicanalítico, e traduzir a psicanálise para o grande público, para as pessoas poderem ler. Não precisa ser psicanalista para ler o livro. Tem uma quantidade bem grande de pessoas que não são da área e amaram a escrita, estão amando, né? Então, eu acho que esse é um bastidor central, essa angústia que despertou em mim, que eu precisei pedir socorro para a Liana, né, Li? Por muitos áudios no WhatsApp. Acho que essa, para mim, a curiosidade mais forte mesmo é esse vazar desses bastidores, dessa comunicação entre amigos tentando resolver um problema criativo. Foi. E eu fico muito feliz que tenha vazado, porque acho que também dá uma chave de leitura para quem está com o livro, facilita bastante, né? Então, para criar a Cecília, foi importante para mim ter algumas coisas na cabeça, mas como eu estou escrevendo um livro em coautoria, que é meu primeiro livro em coautoria, assim, isso é legal de dizer. Uhum. Que eu sou uma pessoa que resolve muitas coisas e já faz, e já manda, então ter esse diálogo também nos colocou em contato com o tempo do outro, né? Acho que isso é muito legal. Mas esse contato também com o outro, do tipo, não, eu preciso explicar para o Alê por onde eu estou caminhando aqui. Me fez ter mais nitidez do meu processo e também acho que o público ganha com isso. O público, os leitores ganham com isso, porque a gente acaba comunicando com mais facilidade. Então acho que esse é o maior coisa de bastidor, que eu realmente assustei quando eu vi a cronologia selvagem
Na quarta orelha, né, ali. Na orelha do livro. Eu fiquei assim, realmente, falei, gente, mas era um bate-papo com a Lê e tal. Mas aí, olhando depois, eu falo, não, mas isso é muito legal pra não estar. É legal mesmo a gente ter esse mapa, né, da Cecília. Eu acho que também um grande bastidor que ali comentou, e vale a pena ressaltar, foi o respeito que a gente teve em relação ao processo criativo um do outro. Ela me ajudou muito quando eu fiquei ali, né, entre a arte e a psicanálise, né, nessa dúvida angustiante, e o respeito que a gente teve com o tempo. A Liana foi super acolhedora, falou assim, vai no seu tempo. Eu falei assim, amiga, não consigo. Vamos pensar juntos de que forma a gente pode fazer uma estratégia para poder sair esse percurso, né, essa história, esse atravessamento. Então a gente foi se compreendendo, acho que o livro mostra muito essa delicadeza. Sim, né? Acho que tá aí, tá no livro, né? Sim. Eu já desisti de falar sobre qualquer coisa que não tenha relação com a liberdade feminina, assim. Para mim, acho que isso vai estar em tudo que eu escrevo. É muito, muito importante falar sobre isso, porque é um tema meu, que eu estou sempre pensando. Pessoalmente, eu estou realmente sempre pensando nas forças, nos vetores, nas tensões entre sociedade, papel da mulher na sociedade e vontade, desejo de ocupar outros espaços, de ser de outro jeito, de fazer as coisas a partir da própria vontade, do próprio querer. Essas coisas, elas são sempre muito difíceis. Eu acho que existem aí forças invisíveis, mas muito eficientes, de manutenção de um sistema todo que é muito ruim para a mulher. A ideia de família, a ideia de casamento, a próprio lugar profissional, tudo isso. Maternidade. Não que essas coisas não são ruins, são coisas que aliás, estão na minha vida também, né? Não são coisas ruins, mas existe um modelo que, se a gente for seguir a regra, né, desse modelo, desse padrão, a tendência é a gente se anular, se apagar, a gente ficar muito quieta, a gente silenciar. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Ver esse processo, e a gente vê o tempo inteiro com pessoas próximas, ou analisando de forma mais cultural, histórica, enfim, social, mas ver esse processo de apagamento da mulher num lugarzinho, como disse, histórico, ou mesmo ver aquela sua amiga, ou aquela tia, ou enfim, que você vê que a vida foi sugando para um lugar de apagamento da vontade e do desejo. Isso para mim é muito cruel, assim, me mobiliza muito. Assim. Talvez seja mesmo o meu maior ponto de desejo, falando isso, de tocar, de mexer, de movimentar, de comover, em termos de leitores e de mundo. A importância da Cecília é essa, é ela escancarar uma mulher que deseja, e que isso não vai ser o tempo inteiro feliz, vão ter momentos de sofrimento, de repensar, de incerteza, de dúvida, mas sobretudo ela faz questão de ser uma mulher desejante. Eu acho muito interessante a gente falar um pouco, né, desse desejo feminino e o quanto ele ainda é um tabu, até na escuta psicanalítica, porque isso é um tanto quanto paradoxal, né, contraditório, porque a psicanálise nasceu com as mulheres. Sim. Freud, ele se dispôs a ouvir mulheres que estavam em sofrimento psíquico por conta do grau elevado de repressão do desejo da mulher, da sexualidade da mulher. Então as mulheres estavam ali, né, padecendo com as suas histerias, porque elas eram extremamente reprimidas, e o Freud decidiu ouvir essas mulheres, decidiu ouvir o desejo dessas mulheres, o que estava sendo reprimido ali. Então a psicanálise, ela nasce dentro da voz feminina, a partir da voz feminina. Embora a gente tenha aí algumas questões um tanto quanto problemáticas, né? Alguns posicionamentos do Freud que são um pouco machistas, da própria psicanálise, a gente não pode esquecer que ela nasceu ocupando esse lugar, escutando o desejo feminino. Eu acho que hoje é muito importante para a mulher ter esse lugar de escuta, e para um psicanalista é extremamente desafiador, porque a escuta psicanalítica também é atravessada por esses parâmetros, por esses modelos do que é ser uma boa mulher, do que é um bom casamento, do que é ser uma boa mãe, né? Tudo isso precisa ser desconstruído e escutado a partir de um outro lugar, né? De
de uma vivência que escapa muitas vezes daquilo que a gente lê nos livros. Porque não existe modos como fazer, o que existe são singularidades que assinalam essa existência tão profunda que é a existência humana e, sobretudo, a existência feminina que foi silenciada ao longo de muitos anos. Então isso precisa ser pensado e precisa estar presente dentro da escuta psicanalítica. Sinto que me conhece tão bem que sabe por onde me apaixono fatalmente. Basta me abandonar, lenta e sistematicamente. Sabe que sou apaixonada pela falsa ideia de que serei preenchida. Sabe que já fui abandonada antes e sempre, e sem a erupção bruta, mas com um corte fino, delicado e profundo. Basta me abandonar. Com algum método e com a sinceridade de quem não intenta ferir, para que eu sinta o inevitável desejo de ser amada por você, basta me abandonar. Quero convidar vocês a conhecerem essa obra que a gente escreveu com muito amor e com muito trabalho também, com muita dedicação. É um universo, é um livro totalmente inovador, a gente está aqui arriscando, ousando, né? Mas o resultado disso é bem interessante de ser lido e ser compartilhado. Então, um convite para vocês conhecerem a nossa obra e saberem mais um pouco desse universo da Cecília, desse analista da Cecília. Espero que se identifiquem, que gostem, se divirtam, que seja uma leitura interessante. Gente, acho que o livro ele é uma mistura, né, de arte, como a gente fala aqui, psicanálise, literatura, referência a filmes, a música. A gente tem muita coisa ali, né? E tem uma paciente, que é a Cecília, que se comunica pela via da poesia. Então é um livro delicado, de cumplicidade, de troca, e que pode ser entendido aí por qualquer pessoa. Claro que existem alguns conceitos, mas eu tento ser o mais claro possível na explicação. Mas o que fica é esse processo de atravessamento da Cecília em busca do desejo dela, em busca desse eu, que muitas vezes se mistura aos ideais e que não se encontra. Então, é um livro, de fato, bastante transformador para nós, no momento da escrita, e a gente espera que seja transformador para vocês também.